Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robinson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? E Bom dia! Hoje são 6 de setembro de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui com a revista Veja, semana passada, dia 31 de agosto de 2022. Revista Veja. Nas páginas 20 e 21, frases pronunciadas por pessoas públicas, conhecidas, famosas. Páginas 20 e 21. Vamos analisar aqui uma afirmação, uma fala do ilustre ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Aqui está. Luiz Fux. Diz assim o ministro: a história não vai perdoar os que não defendem a democracia. Vamos analisar essa fala do ministro Luiz Fux. Antes, vamos aqui com Elvis, atendendo a um pedido de um internauta, o Francisco Carlos. It's now or never, come home, child, kiss me, my darling, good night tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. Vamos ao vídeo. Veja aí a afirmação do ministro. Entre aspas. A história não vai perdoar os que não defendem a democracia. Muito bem. Existe um erro aqui de língua portuguesa. Você já descobriu? Vamos repetir aí a fala do ministro. A história não vai perdoar os que não defendem a democracia. Onde está o erro de língua portuguesa aí? Onde? Pense bem aí. Será que existe algum erro aí? Existe sim. Onde? Onde? Veja aí, com atenção, o verbo perdoar. Perdoar. Veja esse verbo aí. Vamos fazer um estudo sobre esse verbo e descobrir onde está o erro aí na matéria. Então vamos lá. Veja aí, verbo perdoar. Gente, esse verbo, ele aparece, obviamente, em orações. Aparecendo esse verbo em qualquer oração, ele pode ser, veja aí no quadro acima, ele pode ser verbo intransitivo, ou pode ser verbo transitivo direto, ou pode ser verbo transitivo indireto, ou pode ser, ao mesmo tempo, verbo transitivo direto e indireto. Grave bem uma coisa. O que marca o verbo, a regência verbal, é a oração. É a oração. É você analisar o verbo dentro de uma oração e não separadamente. Então, dependendo da situação, dependendo da oração, esse verbo perdoar pode vir em um desses quatro quadros aí. Certinho, gente? Em uma dessas quatro situações. Então, vamos analisar aí. O verbo perdoar, logo de início à esquerda, ele intransitivo.
Temos a oração abaixo aí, à esquerda, veja aí. Henrique sempre perdoa. Henrique sempre perdoa. O verbo perdoar, nessa oração aí, ele é intransitivo. Por quê? Porque ele não pede complemento algum. É um verbo que já vem completo. Você diz, Henrique sempre perdoa. Verbo intransitivo. Não pede complemento. Ele já tem sentido completo. Henrique sempre perdoa. Então, o verbo perdoar, nessa oração aí, ele é intransitivo. Vejamos agora o verbo perdoar como transitivo direto. Olha a diferença. E quem marcou essa diferença, o que marcou essa diferença é a oração. É a oração que marcou essa diferença. Então veja, o verbo perdoar agora como transitivo direto e não mais intransitivo. A oração está aí. Alexandre perdoou as ofensas. Então veja, Alexandre perdoou as ofensas. Se eu disser assim, Alexandre perdoou, a primeira coisa que uma pessoa vai me dizer é o seguinte, Alexandre perdoou o quê? Olha aí, Alexandre perdoou o quê? Resposta, as ofensas. Então o verbo perdoar, nessa oração aí, ele é transitivo direto. Ele pede um complemento. Ele não vem completo, no sentido completo, ele pede um complemento. E esse complemento é sem preposição. Alexandre perdoou. Alexandre perdoou o quê? As ofensas. Então, as ofensas é o complemento do verbo transitivo direto perdoar. E aí é o objeto direto, sem preposição. Entendeu, gente? Então você vê que o que marca a regência de um verbo, o que marca é a oração, é o verbo dentro de uma oração. Ele muda o sentido aí. Então veja, na primeira oração, verbo intransitivo. Agora, verbo transitivo direto. O mesmo verbo, mas mudou a regência. Entendeu? Então veja, transitivo direto. Alexandre perdoou. Perdoou o quê? As ofensas. As ofensas, objeto direto. E o verbo perdoar, verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. O verbo perdoar também pode ser transitivo indireto. Um verbo incompleto que pede um complemento agora com preposição. É por isso que o nome é transitivo indireto, com preposição. E aí temos o exemplo. Edson perdoou ao Paulo. Olha aí. Edson perdoou ao Paulo. Veja a preposição a, que está aí, exigida pelo verbo perdoar, aí, como transitivo indireto. Então veja, Edson perdoou. Edson perdoou a quem? Olha aí, ao Paulo. Então, o verbo perdoar aí, nessa oração, já não é mais intransitivo, já não é mais transitivo direto, é transitivo indireto, porque pede um complemento com preposição, preposição a. Quem perdoa, perdoa a alguém, olha aí. Então, ao Paulo é o objeto indireto, um complemento com preposição a. Entendeu, gente? Então, o verbo perdoar, veja até agora, ele pode ser intransitivo, ele pode ser sozinho, transitivo direto, ou pode ser transitivo indireto. E agora, o quarto exemplo, ele pode ser, ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto, trazendo ao mesmo tempo um complemento sem preposição e outro complemento com preposição. E aí está o exemplo aqui. Veja, Ângela perdoou as ofensas ao Joaquim. Olha aí, o verbo aqui, perdoar, completo, com dois complementos,
com um objeto direto e com um objeto indireto. Então veja, Ângela perdoou. Ângela perdoou o quê? As ofensas, objeto direto. A quem? Olha aí, ao Joaquim, objeto indireto, com preposição a. Entendeu? Ângela perdoou. Perdoou o quê? As ofensas, objeto direto. A quem ela perdoou essas ofensas? Ao Joaquim. Então, ao Joaquim, objeto indireto, com preposição a. Então é isso aí, gente. O verbo perdoar, vindo em qualquer oração, ele pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, ou ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto. Agora veja aqui uma explicação. Vemos aí o novo quadro, o verbo aí, perdoar, a coisa e a pessoa. Então veja a oração. Edilina perdoou, veja aí, Edilina perdoou. Aí vem, perdoou a ofensa ao Edson. Então vamos analisar isso aqui. O verbo perdoar, completo aí. Diz assim, Edilina perdoou. Aí vem a pergunta, perdoou o quê? A coisa que eu quero aí. Qual foi a coisa? Edilina perdoou. Perdoou o quê? A ofensa. Então veja, com o verbo perdoar, o objeto direto traz a coisa e não a pessoa. Olha a diferença. Olha o detalhe. Traz a pessoa, a coisa, no verbo perdoar, como objeto direto. Ele traz a coisa como objeto direto. Daí vem a pergunta, Edilina perdoou. A Edilina perdoou o quê? Aí vem a ofensa, que é a coisa. A ofensa. Então, a ofensa é o objeto direto. Vem a pergunta, perdoou o quê? E aí vem, perdoou o quê? A quem? Olha aí. Edilina perdoou. Perdoou o quê? A ofensa. A quem ela perdoou? Olha aí. Aí vem a pessoa. Ao Edson. Veja aí, que é o objeto indireto. Então veja, com o verbo perdoar, a coisa perdoada tem que ser o objeto direto, sem preposição. E a pessoa a quem é dirigido o perdão, a pessoa vai ser o objeto indireto. Então o objeto indireto é a pessoa e o objeto direto é a coisa perdoada. Esse detalhe é importante. Veja de novo. Edilina perdoou. Aí vem a pergunta, perdoou o quê? A ofensa. É o objeto direto. A ofensa. E o objeto indireto tem que ser, obrigatoriamente, a pessoa a quem é dirigido o perdão. Então, ao Edson aí é o objeto indireto. Você pergunta a quem? Então veja, quem perdoa, perdoa alguma coisa a uma pessoa, a alguém. Então a coisa perdoada é o objeto direto. E a pessoa a quem é dirigido o perdão é o objeto indireto. Então você tem aí, perdoou o quê? A ofensa. A quem? Ao Edson. Então a ofensa, objeto direto. E ao Edson, objeto indireto. Sempre a pessoa como objeto indireto. E sempre a coisa como objeto direto. Mais exemplos aí. Veja, na letra A temos assim, perdoamos o crime ao condenado. Veja aí, perdoamos o quê? O crime, a coisa. A quem? Ao condenado, a pessoa. Olha aí, objeto indireto. Então veja, perdoamos o quê? O crime, objeto direto, o crime. Perdoamos o crime a quem? Ao condenado. Então, ao condenado é o objeto indireto, preposição a. Entendeu, gente? Sempre assim, com o verbo perdoar. O objeto direto é a coisa perdoada. E o objeto indireto é a pessoa. A pessoa como objeto indireto, sempre. Com a preposição a.
No exemplo B de bola, perdoei a dívida ao Anastácio. Então vamos, perdoei. Perdoei o quê? Olha aí, a coisa, a dívida. Então a dívida é a coisa perdoada. Então é objeto direto. A quem? Aí vem a pessoa como objeto indireto, a pessoa sempre. Então perdoei o quê? A dívida, objeto direto. A quem? Ao Anastácio. Ao Anastácio, objeto indireto. Viu aí, gente, como é fácil? Você pode inverter também aí, ó. Vamos aí ao exemplo C. Eu digo assim: perdoaremos ao Ismael o aluguel atrasado. Veja aí. Perdoaremos ao Ismael o aluguel atrasado. Então vamos. Perdoaremos o quê? Perdoaremos o quê? A coisa. O aluguel atrasado. Então, a coisa aí perdoada é o aluguel atrasado, que é o objeto direto. Perdoaremos o quê? O aluguel atrasado. A quem? Ao Ismael. Então, vamos lá. Perdoaremos o quê? O aluguel atrasado, objeto direto. A quem? Ao Ismael. Preposição a, exigida pelo verbo. Então, ao Ismael é o objeto indireto. Sempre como objeto indireto, a pessoa a quem o perdão é concedido, entendeu? Sempre a pessoa. A coisa perdoada, objeto direto, sempre. E a pessoa que recebe o perdão é o objeto indireto, sempre a pessoa. Viu aí, gente? Agora vamos analisar a fala do ministro, do ilustre ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, na revista Veja. Sem aspas aí, veja a afirmação dele. Ele diz assim: a história não vai perdoar os que não defendem a democracia. Esse us aí, veja aí, a história não vai perdoar os que. Esse us aí não é um artigo definido. Não é um artigo definido. Esse us aí, gente, é um pronome demonstrativo. Pode ser substituído por aqueles. Então, transformando para aqueles, temos aí: a história não vai perdoar aqueles que não defendem a democracia. Seria assim, gente. Então vamos lá. Agora fazendo a correção aí abaixo. Vamos aqui. Temos novamente aí o que seria o correto. Seria assim: a história não vai perdoar aos que não defendem a democracia. Seria o correto aí. Veja que o ministro disse: a história não vai perdoar os que não defendem a democracia, aqueles que não defendem a democracia, como eu expliquei acima, não é? Aí está o erro. Não é a história não vai perdoar os que, mas aos que. E aí temos: a história não vai perdoar aqueles, com crase aí no A de aqueles, a história não vai perdoar aqueles que não defendem a democracia. Então veja aí a explicação. Por que está errado lá na afirmação do ministro ao erro? Por quê? Porque o verbo perdoar aí está se referindo às pessoas e não à coisa perdoada. Entendeu? Veja, a história não vai perdoar aquelas pessoas que não defendem a democracia. Então, o verbo perdoar aí, ele está exigindo a preposição a, ele está exigindo um objeto indireto. E como expliquei acima, diante do verbo perdoar, o objeto indireto será sempre a pessoa, serão sempre as pessoas a quem o perdão é concedido. Entendeu? Então uma coisa é: vou perdoar o crime a uma pessoa. Vou perdoar o crime. Vou perdoar o quê? O crime. Objeto direto. A quem? A uma pessoa. Objeto indireto. Então, diante do verbo perdoar, o objeto indireto será sempre a pessoa e o objeto direto a coisa perdoada. Na afirmação do ministro aí, ele está se referindo não à coisa perdoada, mas às pessoas
aí que não receberão o perdão. Então veja, a história não vai perdoar aqueles aí, pessoas. A história não vai perdoar aquelas pessoas que não defendem a democracia. Então a história não vai perdoar a quem? Aqueles. Aos que? Aqueles. Com um crase no ar aí, por causa da preposição a exigida pelo verbo perdoar. A mesma coisa acima, a história não vai perdoar a quem? Aos que? A quem? Aos que? Aqueles, aquelas pessoas que não defendem a democracia. Entendeu? Então o verbo perdoar, nessa afirmação do ministro Luiz Fux, é um verbo aí que pede apenas o objeto indireto, com preposição a, referindo-se às pessoas e não à coisa. Então é por isso que há o erro lá na frase do ministro, dizendo que a história não vai perdoar os que não defendem a democracia. Os que não. Aos que, porque isso aí se refere às pessoas. E somente as pessoas é que devem aparecer como objeto indireto em relação ao verbo perdoar. Entendeu? Uma coisa é perdoar o crime às pessoas. Olha aí. Perdoar o crime objeto direto, as pessoas objeto indireto. Então o verbo perdoar na frase do ministro está se referindo às pessoas. Se está se referindo às pessoas, então obrigatoriamente aí as pessoas, o termo as pessoas, o termo será objeto indireto. E aí a preposição a. E acima não vai perdoar aos que. Ou seja, não vai perdoar aqueles, um crase aí, por causa da preposição a exigida pelo verbo perdoar. Entendeu, gente? Ficou claro isso aí? Mais um vídeo e muito obrigado.